O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu neste sábado, dia 22, conceder os direitos de resposta à coligação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, em relação aos conteúdos veiculados pela coligação Pelo Bem do Brasil, formada por PP, Republicanos e PL. As peças publicitárias veiculadas pela coligação do candidato Jair Bolsonaro, do PL, faziam referência entre o candidato do PT e votações em presídios, de forma deliberadamente descontextualizada para prejudicar a outra candidatura, com a veiculação de fato sabidamente inverídico, afirmou o tribunal. Pela decisão, a coligação de Lula deve inserir o direito de resposta 116 vezes, no mesmo bloco, horário e nas mesmas emissoras de televisão indicadas na petição inicial. Isso corresponde a 24 inserções no horário eleitoral, de 30 segundos cada. No segundo turno, cada candidato tem direito a 25 inserções por dia, o que corresponde a 125 vídeos nas 5 emissoras que transmitem as propagandas eleitorais. A decisão do dia 22 estabeleceu 24 horas para o envio do novo material que vai ser veiculado para aprovação imediata. Depois disso, ele vai ser enviado ao grupo de geradoras para começar a ser divulgado. E uma nova pesquisa IPEC encomendada pela TV Globo mostra que o candidato à presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém a diferença de 7 pontos contra o presidente Jair Bolsonaro do PL. Quero chamar o Pedro Bonenberg mais uma vez. Olha, Pedro, última semana e todo o resultado importa para os dois lados que disputam o Planalto. Pois é, Elias, semana decisiva para os dois lados e, é claro, para o futuro do país em especial, né? Que é quem será afetado com esse processo eleitoral. Essa já é a quarta pesquisa IPEC divulgada após o início do segundo turno, da corrida para o segundo turno. E como você disse, Lula do PT aparece neste momento 7 pontos à frente de Jair Bolsonaro, atual presidente, candidato à reeleição pelo PL. Olha, os dados apontam que Lula tem hoje, se as eleições fossem hoje, né, 50 pontos percentuais de votos contra 43 pontos de Jair Bolsonaro do PL. Então, totalizando a diferença de 7 pontos de vantagem para o candidato petista. Agora, Elias, isso coloca Bolsonaro numa situação muito delicada e aí basta a gente fazer as contas. Segundo a mesma pesquisa, as pessoas que votam branco ou nulo, elas somam 5% dos votos. Ao mesmo tempo, os indecisos somam 2%. Portanto, nulos e também os indecisos somam 7% neste momento. A quantia exata que precisa Bolsonaro para pelo menos empatar ali com o candidato do PT, de acordo com a pesquisa IPEC. Ou seja, Bolsonaro teria que converter todos esses votos de nulos e também dos candidatos, aliás, dos eleitores, melhor dizendo, indecisos, e ainda torcer para uma redução da abstenção nesse segundo turno. Então é um desafio muito grande para o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, dentro dessa reta final, esses últimos dias, faltam apenas 6 dias, menos de uma semana para a votação de segundo turno. É um desafio muito grande e que, é claro, a gente tem que ressaltar isso mais uma vez, já falamos isso em outras oportunidades, nunca aconteceu na história do país uma virada nesse segundo turno. Sempre o candidato que esteve à frente conseguiu manter alguma vantagem e conseguiu vencer em um segundo turno. Isso pode acontecer, é claro, as eleições são algo que são definidas ali apenas no dia do voto. Vale lembrar que intenção de voto não é voto, tudo se define apenas no próximo domingo, mas as estatísticas, os dados, vêm corroborando para um grande desafio da campanha bolsonarista em reverter essa vantagem do petista Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa IPEC, Elias, também apontou pela pesquisa espontânea, aquela pesquisa quando não são revelados os nomes dos candidatos, apenas se questiona em quem o eleitor vai votar, que Lula tem 48% das intenções de voto contra 42% de Bolsonaro.
Quando a gente olha apenas pelos votos válidos, a diferença também é significativa, 54% para o petista contra 46% de Jair Bolsonaro. Outros dados também relevantes desse levantamento para o nosso espectador. O governo Bolsonaro é reprovado por 40% dos entrevistados e aprovado, segundo a pesquisa, por 36% neste momento, de acordo com a pesquisa. A IPEC, o Instituto IPEC também mostrou que 51% dos brasileiros desaprovam a forma como Bolsonaro governa, e aí trazendo o quesito rejeição, algo bastante relevante. Lula é rejeitado por 41% contra 47% de Bolsonaro. O que pode mudar o voto nessa reta final, Elias? Bom, nós temos na próxima sexta o último debate realizado pela TV Globo, algo bastante relevante. Pontos polêmicos também podem definir a eleição. Temos a situação de Roberto Jefferson, que já falamos aqui, que era um aliado até então muito próximo de Bolsonaro e que pode também trazer alguma mudança de voto ali, mas é tudo muito incerto. Esse termômetro está muito difícil de ser medido. Tivemos o caso de Aparecida, por exemplo, nas comemorações em Aparecida, em São Paulo, que bolsonaristas tiveram uma atuação bastante reprovada pela Igreja Católica, mas mesmo isso não mudou o voto. A pesquisa é a mesma da última semana, então é muito difícil dizer nesse momento o que pode mudar o voto do eleitor. Certo é que o Lula tem uma certa vantagem nesse momento e que o desafio para a campanha bolsonarista na reta final, para tentar virar esse jogo, é bastante relevante, Elias. Pois é, sem dúvidas, Pedro. A gente lembra, é claro, que toda vez que trazemos alguma pesquisa eleitoral, a pesquisa é cenário do momento. Nessa, inclusive, foram ouvidas 3.008 pessoas entre domingo e segunda-feira. A margem de erro dessa pesquisa, entre sábado 22 e segunda-feira, hoje 24, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. E se você quiser pesquisar, entender mais sobre essa pesquisa que nós estamos trazendo para vocês, uma pesquisa recente, ela encontra-se registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 06043/2022. Pedro, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.